Fala, varejo! Para você que está no Bate-Papo Varejo, que bom que você está aqui. Faz o seguinte, já curte esse canal, se inscreva no canal, não perca tempo. E para você que já me acompanha aqui, eu quero o like, eu quero o like. E para você que está no modo Spotify aí, que tem uma grande audiência, você que está no Spotify, faz o seguinte, dá 5 estrelinhas, porque o nosso convidado que está aqui merece. Hoje o tema promete muito, porque eu vou cutucar esse cara aqui, eu vou falar um pouquinho dele para você, ele vai contar um pouco da experiência dele, mas o que é mais interessante, o Luiz Felipe vai trazer algumas coisas que vai incomodar você. Então, eu quero que você faça o seguinte, pega esse link, já compartilha com a sua equipe aí da parte contábil da sua loja, aquele que gosta ali de lançar nota, pode compartilhar que o tema hoje promete. Para você que está fazendo aqui a caminhada, está ouvindo no Spotify, faz o seguinte, vai nos comentários, conversa com a gente aqui também. Para você que está aqui na super estreia, vai no chat aqui, pode fazer perguntas. Caso o Felipe não responda aqui, eu vou encaminhar para ele e ele vai te responder depois. O tema hoje é falar de algo que vem incomodando muito você, varejista, durante essa seara aí de 2026. Nós vamos falar muito aqui do complexo da reforma tributária, os grandes desafios que tem as indústrias, o grande desafio que tem os supermercadistas, que é você que está aqui, um grande desafio que nós temos para lidar com essa situação toda que está ocorrendo aí. O Felipe está aqui, que é o Luiz Felipe, é da Contabilitar, tem mais de 15 anos de experiência, é um cara mestre mesmo, que vai trazer muitas coisas interessantes para você aqui. O debate vale a pena. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença, meu grande amigo, obrigado por conceder um espaço aí na sua agenda, que eu sei que é corrida, para você aqui ajudar esse varejista a mudar aí o roteiro e se adaptar de toda essa seara que está vindo aí para esse ano 2026. Seja bem-vindo, meu amigo. Conseguimos encaixar a agenda, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Só que eu agradeço o convite, tá? Eu sei do trabalho que você faz com a varejo há muito tempo, então eu sei que o teu público aqui é um público bem exigente, bem selecionado e bem preparado. Vou tentar atender a expectativa de todo mundo aí. Não, com certeza vai. Ô Luiz Felipe, a gente tem um amigo em comum, né? O Sávio Liz. A gente aqui, eu, inclusive, sou padrinho de casamento dele, e o Sávio que teve, né, me deu a honra de apresentar a você, e você é um cara de referência quando se fala de contabilidade hoje. A gente está aqui no sul de Minas atuando, né? Você está em Varginha, não é isso? No sul de Minas, né? Isso. Isso, a Contabilidade Contabilitar aí. fica aqui em Varginha, né, a gente é uma empresa de consultoria com contabilidade, então a gente tem o maior produto, né, e tem mais clientes é a contabilidade, mas a gente faz bastante trabalho de consultoria, de planejamento tributário, valuation, gestão de custos, um pouco voltado mais para a indústria, eh consultoria financeira, a gente tem um BPO financeiro nosso aqui também, né, hoje a gente está com mais de 1.000 clientes ativos e uma equipe de 120 pessoas, né, e todos aqui em Varginha, né, e a gente atende empresas no Brasil inteiro. É muito bom. Por isso, eu quero que você já curta esse canal aqui, tá bom? Eu quero que você já compartilhe, porque tenho certeza que meu amigo aqui vai deixar muita coisa para você. Convidar seu Eu público também, a gente tem o podcast da Contabilitar no YouTube, contabilitar.sig, tem podcast também lá, não voltado para o modelo que você faz, mas a gente discute cases de alguns clientes, alguns cases de gestão, então convido o pessoal também lá a nos seguir lá e assistir algum conteúdo nosso. Eu já sou seguidor, tá? Já sou seguidor. Fui lá e eu falei: "Não, o Luiz Felipe está fazendo aqui um podcast, por que que não pode participar do Bate-Papo Varejo?" Aí que foi o convite, Foi encaixa a mesmo. agenda, vai lá, vamos debater. Luiz Felipe, hoje a gente tem um grande desafio, né, que é realmente trazer nessa retórica do movimento que está, de muita gente entender realmente como que eu posso me posicionar como empresário hoje diante da reforma tributária, diante de tudo isso que a gente está vendo aí, que é um gargalo para muitos desses varejistas que estão nos escutando, nos vendo aqui. E aí, quando eu falo desse momento,
Eu vou uma pergunta para você: o que tem de bom nessa reforma tributária e o que tem de ruim? Dá para dar uns 3 pontos aí para nós de bom e de ruim? É, assim, a ideia macro da reforma tributária é trazer um pouco mais de segurança jurídica, para empreendimento econômico no Brasil. Então, o que a gente chama de custo Brasil, né, aquele custo para se processar tributos, o custo da instabilidade tributária do Brasil, o custo das várias teses de autuações, defesas no CARF e etc. Essa insegurança jurídica no mundo tributário brasileiro é o que originou esse projeto de reforma tributária. Então, a ideia inicial era que a gente tenha um ambiente mais seguro, mais claro, mais simples em termos tributários. E isso vai atrair investidores, né, capital estrangeiro e por aí vai. Eu tenho alguns cases, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que é de Portugal, ele montou uma planta que é até aqui em Varginha, da área de café, industrialização de café, e aí o produto que ele faz é cápsula e ele precisa trazer a cápsula de alumínio para cá. E tem uma empresa, se eu não me engano, é espanhola ou ou suíça, não lembro agora de cabeça, e que ele queria trazer para cá também para fornecer para ele e para outros. Aí o diretor ele pensou: "Não, Brasil, você está doido, não vou para lá nem a pau, já fui uma vez, é coisa de maluco e tal". Então esse estigma que a gente tem lá fora, né, de ser um país complexo, de ser tributos totalmente, malucos e essa insegurança jurídica, é o movimento que essa reforma tributária promete, né, diminuir esse impacto, ela quer diminuir, ela quer deixar esse ambiente mais seguro. Então essa para mim é a parte boa da reforma tributária, né. A parte ruim para mim é a falta da seletividade, né. A gente, principalmente no ambiente de varejo, no ambiente de varejo de alimentos, né, a gente vê isso muito forte. O leite é isento, o queijo é isento, o perfume é 25%, né, o arroz é 7, o feijão é 7, então, ou seja, a gente tem seletividade. Produtos mais essenciais, carga tributária menor ou nula. Produtos menos essenciais, carga tributária maior. E essa seletividade dentro da reforma tributária, ela foi literalmente jogada fora, né? Criou-se uma metodologia lá de reduzir produtos de cesta básica, produtos de saúde, mas é muito ineficaz comparado ao que a gente tem hoje. Então, eu acredito que a gente vai ter ao longo dos anos 2033, 34, né, quando a reforma tiver full em funcionamento, uma inflaçãozinha aí, né? A gente vai ter Lamborghini, perfume barateando o preço e vai ter produtos supérfluos subindo um pouquinho o preço, né? Você pega hortaliças, hortifrutis, você pega produtos como sabonete, produtos como roupa, né, roupa, Opa. calçados, né, eles vão ter aumento de carga, porque hoje eles têm ali uma certa seletividade que não vai passar a ter mais. Então a gente vai ter essa dificuldade. Então, imagino eu que a gente vai ter essa dificuldade. Essa, para mim, é a parte ruim. Como é que o governo tentou resolver isso? Ele criou um imposto a mais, que foi o imposto seletivo. Só que ele taxou poucos produtos com esse imposto seletivo. Então a gente tem a linha lá de lubrificantes, alguns produtos, bebidas alcoólicas que são nocivos à saúde e ao meio ambiente, ele vai taxar um pouco mais, né. Mas eu entendo que só isso não resolve o problema da seletividade, e a minha crítica ao modelo novo mais forte é esse. É um processo que foi estudado por muitos anos, né, Luiz Felipe, perdão. É um processo que foi estudado por muitos anos e a gente percebe que isso vem, né, eu acho que já são 30 anos, não me falha aqui, sobre esse estudo, né, debruçado para que isso pudesse ocorrer. Não é um processo, que traz ao varejo, assim, bons olhos por causa dessa história nossa mesmo, né, a complexidade que sempre quando se vem coisas do governo, vem complexo, não se entende. No primeiro momento, eu lembro que eu estava participando de alguns workshops, né, isso há 1 ano e meio atrás, ou há 2 anos atrás, as pessoas ainda tinham muitas dúvidas sobre o que ia acontecer. Agora nós estamos nessa área da transição, né, esse ano 2026, nós vamos passar por essa transição.
E o que esse varejista que está nos vendo aqui, nos escutando, que ele possa preparar nessa seara dessa transição? O que você aconselha para ele fazer? Visto que a gente tem essa regata escaldada, né? Tem medo de água, é mais ou menos assim. Ou seja, visto que ele olha sempre, tem esse olhar não tão positivo sobre situações que aconteceram anteriores e eles não se adaptaram. Eu vejo muito a falta de informação, mas o que ele pode fazer hoje que ele precisa já ativamente já começar a fazer como empresário do varejo? Esse ano, para mim, é o ano-chave. A primeira coisa que eu acho que o empresário tem que ficar de olho é monitoramento mesmo, é monitorar todas as alterações legislativas que a gente vai ter de agora para frente. Vai precisar de adaptação sistêmica, vai precisar de diversas coisas. Só que o governo está muito atrasado na regulamentação. A gente ainda não tem o regulamento do IBS-CBS. E já tá em vigor, né? Já estou colocando as É, informações nas notas fiscais, já era para eu estar recolhendo, o governo voltou atrás do recolhimento, porque ele não deu conta de regulamentar tudo, de criar apuração assistida, de criar lógica nesse sentido, né. Então o governo está um pouco atrasado, e o que que é o problema do governo estar atrasado? Vai sobrar pouco tempo do ano para ele regulamentar e para a gente estudar e se adaptar. Então a gente vai ter que monitorar todas as alterações e ser rápidos com as implementações das alterações. Agora, pensando em essa insegurança jurídica e essa complexidade tributária que você citou, tem uma máxima que é pior do que está, não fica, né, o nosso mundo hoje tributário é muito louco. Então não tem nada que vai ser pior, na minha opinião. Mas a maravilha que foi prometida para mim também, eu acho que não vai acontecer, né. Vai depender muito de como o governo vai trazer para si a complexidade tributária. Quer ver? A gente pode citar alguns exemplos. Você tem, por exemplo, a questão da diferença de alíquota lá para não contribuinte. Beleza. E eu vendi de Minas para São Paulo para o não contribuinte. A Constituição falava lá em 88 que essa venda quem ganha é só Minas Gerais, porque o não contribuinte que veio aqui comprar e etc. Aí veio o boom do e-commerce, venda online, etc., fez com que o paulista consiga comprar muito fácil de Minas Gerais, sem sair da casa dele. Então, teve que ter uma adaptação tributária para essa nova realidade de comércio. Então, criou-se a diferença de alíquota. O governo falou o seguinte: ó, quando eu vender para o não contribuinte de Minas para São Paulo, parte do ICMS vai ficar para Minas e parte para São Paulo, para dividir e repartir. Beleza. Eles poderiam ter dividido entre eles, né? Minas Gerais podia ter recebido e repassado para São Paulo, que era de São Paulo. Não, trouxe para o contribuinte a sua obrigação. Então, ele tem que dividir, ele tem que saber a alíquota de São Paulo, ele tem que gerar guia, ele tem que recolher antes, ele tem que parar na barreira e mostrar. Então, ou seja, criou-se uma obrigação nova e cabe ao contribuinte lidar com essa obrigação. Se na reforma tributária o espírito for esse, nós vamos sair de 6 para meia dúzia, né? Porque eu tenho, por exemplo, que saber no projeto da reforma novo, produto de limpeza para público de baixa renda tem redução. Cabe a quem saber quem é o público de baixa renda. Cabe a mim lá no caixa do supermercado perguntar para o cara se ele é baixa renda, pedir uma carteirinha para ele de baixa renda para eu colocar isso na informação para vender? Ou não, o governo vai criar um cadastro de CPF de baixa renda e na hora que eu colocar o CPF dele no cupom fiscal eletrônico já vai dar tributação reduzida. Não sei, entendeu? O quanto o governo vai trazer para si a responsabilidade desses detalhamentos que a gente precisa ter, o quanto ele vai jogar para o contribuinte a responsabilidade do detalhamento. Então, eu ainda estou ansioso para ver essas regulamentações, né, e essas coisas para entender qual vai ser o espírito da fiscalização e da gestão tributária de maneira geral. Se ele vai continuar com a lógica que a gente existe, que é jogar para o contribuinte essa obrigação, né, e essa burocracia, ou se ele vai trazer para si, né, essa parte ou total dessa burocracia, né. eu acho que você traz um ponto muito importante que é o monitoramento. Muitas vezes a gente convive aí com os varejistas, vários empresários, e eles contratam a contabilidade e o problema virou da contabilidade, não virou o problema meu. Para você, varejista, entenda que o fato acontecido, a contabilidade trabalha com o fato acontecido, né, Luiz Felipe? Ou seja, não dá para ficar
para ficar ali na sua loja atentando para vários detalhes. Por isso que esse monitoramento tem que ser feito por você também. Muitas vezes a gente traz essa responsabilidade para a contabilidade, viramos as costas, né, para aquela consultoria da contabilidade, igual contabilitar, mas esquecemos desse processo interno que nós devemos ter para facilitar o acompanhamento disso. Então, monitorar é importante. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, participando dos podcasts, estudando mais, conversando com as contabilidades. Sua contabilidade, quanto tempo você não visita ela? Quanto tempo você não traz o seu contador dentro da sua loja para conversar? Então, acho que vale muito a gente falar sobre isso aqui para você entender, você varejista, a importância dessa reforma, dessa transição, e como disse já o Luiz Felipe aqui, está ficando curto, porque era em janeiro, passamos para abril, ou seja, já perdemos aí 4 meses nessa. E muitos se acomodaram, tá, Luiz Felipe? Muitos falaram, oh, beleza, tem mais 4 meses aí. Não é para acomodar, gente. Nós temos que mudar os conceitos. Antes do Luiz Felipe responder uma pergunta que eu quero perguntar para ele, porque muitos aqui dos varejistas aqui ainda ficam perguntando sobre algumas coisas que ele está ouvindo falar. Eu quero falar de 3 palavrinhas, eu gostaria muito, Luiz Felipe, que você esclarecesse o que essas 3 palavrinhas que estão correndo aí. Na verdade, nem vou chamar palavrinha, mas são siglas, né, que estão utilizando aí. Antes, que é o IBS, o CBS e o IVA. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas antes, deixa eu só falar aqui dos apoiadores desse podcast aqui, do Bate-Papo do Varejo. Eu quero falar para vocês aqui da Digimarc, uma empresa que está sempre apoiando você, varejista, aqui com soluções, por exemplo. Nós temos aqui balanças da Toledo, que você vai encontrar lá de última categoria, muita coisa boa para você ter aí dentro da sua loja, coletores, que também é da Compex, impressoras, que você possa ter as suas etiquetas aí totalmente personalizadas. A solução que você espera em parceria com uma empresa precisa é aqui na Digimarc. Você vai entrar lá, grupodigimarc.com.br. Vai lá no chat, faz o seguinte, clica lá e fala assim, olha, eu vi lá no Bate-Papo Varejo, vocês têm uma promoção. Pergunta aí das promoções, vão dar um desconto para você lá, por você ter escutado aqui no Bate-Papo do Varejo, ou visto aqui. E também outro parceiro nosso, apoiador, Felipe, é a Imendes, que trabalha sobre a RUB fiscal, saneando a base de vários varejistas aí. Lá na base, nessa reforma tributária, tema aqui permanece nesse sentido, está lá na base, tem muitos produtos que precisam ser atualizados, precisam lá ser modificados lá nessa reforma tributária. Então, você pode acionar a Imendes aí, e acionando eles lá, pode também falar sobre o Bate-Papo Varejo aqui, que você ouviu aqui, viu aqui, que eles vão ter um desconto para você. Eles são os nossos parceiros, curte aqui o nosso canal e curta eles também, porque vale a pena. Essa sua Felipe, pergunta, você falou de monitoramento e casa muito com os parceiros que você tem aqui, né. Eu brinco aqui, principalmente focado um pouco em indústria, que faturista, trapezista tem rede, né. Então o cara faturou errado, emitiu o cupom errado, já era, vou ter que seguir o que ele emitiu. Se ele destacou um imposto lá que não era para destacar, talvez dá para não pagar, mas é raro, principalmente se for ICMS, que a pessoa da frente acreditou e etc. Então, você tem que corrigir o momento antes do fato gerador, que é o faturamento, entendeu? Então, a Emendes, por exemplo, saneia o cadastro, ajuda a você não faturar errado. E essa conexão que você falou é importantíssima. A gente precisa estar próximo do contador para que ele me oriente a fazer o faturador de forma perfeita. Porque se eu for mandar para ele depois já feito, não adianta, a apuração é depois. Só que o contador não é só apuração, ele precisa estar junto contigo antes no dia a dia, né, dando essa consultoria bem próxima, isso é muito importante. é importantíssimo. Por isso tem que chamar o contador para aproximar, né? Ó, vem cá, vamos conversar, ou aproximar dele, né? Eu acho que fica tão distante que eu não sei. E você imagina que num varejo pequeno ele tem, sei lá, 3.000 itens de forma diferente. Então, é impossível manualmente você fazer essas conexões. Então, você precisa, ótimo, lógico, de um bom contador, mas um bom parceiro de tecnologia para poder fazer você escalar, né? Conseguir fazer isso com processamento muito rápido. Ô Luiz Felipe, antes eu, né, de eu fazer do apoio aqui, eu te fiz a pergunta de 3 siglinhos que o pessoal está usando,
E aí o que acontece? Eu vou fazer muita pergunta sempre para o Luiz Felipe, poderia ser óbvio para algumas pessoas, mas eu vejo que muito varejista ainda está perdido. O que que é isso, cara? Eles falam de IBS, CBS, eu não sei nada disso. E o que que é o IVA? O que que ele está querendo dizer? O que que é para ele identificar com relação a isso? Básico, mas é importante para a gente, né, ô Felipe? O IVA é um conceito tributário já aplicado na Europa, nos Estados Unidos há muito tempo. Aí tem alguns países da Europa que eles já estão achando o IVA um modelo ruim, estão querendo pensando já em outros modelos, né? Então, o IVA é um conceito tributário que a gente usava de forma conturbada, vamos dizer assim. Porque o conceito de IVA é imposto sobre o valor agregado. Então, eu pago de tributo somente na parcela que eu agreguei de valor. Então, comprei esse controle por R$ 10, vendi ele por 15. Qual que é o valor agregado que eu trouxe para esse produto? 5. Então, eu vou tributar só 5. Essa é a lógica. Como que eu aplico na prática o IVA? Eu credito dos 10 e debito dos 15. Lógico, eu tributei 5, certo? Certo. Acontece que o Brasil sempre adotou sistemática de IVA. O ICMS é um IVA, o PIS e COFINS é um IVA, o IPI é um IVA, entendeu? Alguns tributos a gente não usava como IVA, o PIS e COFINS cumulativo, por exemplo, e o ISS. E o Simples Nacional também não é um IVA, ele é só débito, não é débito e crédito. O que que era o problema brasileiro? O conceito de crédito era diferente para cada tributo. Então, no PIS e COFINS, o conceito era de um jeito, para ICMS era de outro e para IPI era de outro. O IPI era por fora, o ICMS era por dentro, o PIS e COFINS por dentro. Começou a ser questionado, hoje ele é praticamente por fora, porque as coisas que eram dentro dele estão sendo retiradas. Então, e fora a insegurança jurídica, legislação mal feita, ADI acima de ADI, STF intrometendo, porque ele precisa resolver o conflito e por aí vai. Então, a gente sempre pensou no IVA, mas executou o IVA de uma forma ruim, né? De uma forma até legislativa, de uma forma ruim. A lógica do IBS, CBS é ser IVAs puros, com conceitos iguais e com segurança jurídica. Então, a lógica é a gente vai sair de ICMS e ISS para transformar no IBS, PIS, COFINS e IPI para transformar na CBS, né? Por que não foi um só? Por que que o nosso IVA é um IVA dual e não um IVA single, igual é na maioria dos países? É uma falta de confiança dos estados e municípios no governo federal. Hoje, por Hum, exemplo, a gente já identifica que tem atrasos no repasse de ISS do Simples Nacional de até 3 meses para algumas prefeituras. Atraso do ICMS, que arrecada no Simples Nacional para os estados. Então, os estados não querem depender disso, eles não querem eh deixar o dinheiro tudo na mão do governo federal para depois ir para eles. Então, eles se juntaram, criaram um comitê gestor, né, e vai ter um órgão que vai gerenciar a arrecadação e distribuição dos tributos estaduais e municipais, que é o ISS e o ICMS, se transformará no IBS. Então, por isso que a gente tem dois. Mas as regras são idênticas, né? Só muda entre eles as alíquotas. A alíquota de um vai ser de um jeito, a alíquota de outro vai ser de outro. Mas a regra é idêntica. Base de cálculo, crédito presumido, é por fora, é por dentro, o que que vai me dar direito a crédito, é idêntica a regra dos dois, inclusive a lei dos dois é uma única lei, né, e as regras são as mesmas, ok? A diferença é que a gestão da arrecadação é de um comitê gestor do IBS, né, que está composto entre os 26 estados, mais 26 representantes de municípios, e o CBS é da mão da Receita Federal, que vai ser a contribuição que vai ser arrecadada por ele. Então a gente sai de um cenário de 5 tributos, né, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e vai para o cenário de 2, IBS e CBS. Saímos de 5, foi para 2, já deu uma melhorada, né? Uhum. Isso também compete a essa guerra fiscal que tinha entre estados também, ou Felipe, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, só que a regra agora, por ser nacional, ela vai automaticamente acabar com a guerra fiscal. Porque hoje os estados têm autonomia em dar benefícios, em resolver questões que ele entende ser necessário. Por exemplo, Minas Gerais não
por questões geográficas, não tem mar. Se não tem mar, não tem porto. Então, Minas precisa ter portos secos e precisa incentivar os portos secos, né? E aí ela tem política de benefício para incentivar porto seco, por exemplo, como corredor de importação, e-commerce e por aí vai. Então, essa autonomia dos estados foi tirada deles com a reforma tributária. O estado só pode definir a alíquota, certo? O resto, a definição é nacional. Então, com isso, acabou-se a reforma tributária, porque Minas não pode cobrar um imposto, não pode isentar o imposto que São Paulo não isente. As isenções, os benefícios fiscais, eles são parâmetros nacionais e igual para todo mundo. Por isso que lá no Congresso, quando estava se discutindo, por exemplo, cesta básica, teve mais de Uhum. 1.200 produtos selecionáveis para cesta básica, né, e até a turma, seu público sabe que não existe uma cesta básica de 1.200 produtos. Mas o Ceará, por exemplo, queria que o capacete de moto esteja na cesta básica. Por quê? Porque o estado do Ceará sofre com muito acidente de moto de pessoal sem capacete. Então ele quer incentivar o uso do capacete, ele queria que fosse cesta básica. Está errado? Não está. Mas é a realidade do Brasil inteiro? Não, é só do Ceará. Na nova legislação, o Ceará pode ter recomendações específicas dele? Não, ficou de fora, entendeu? Mas houve esse apelo e todo mundo quis fazer isso, entendeu? Por ser um país muito extenso, com culturas diferentes, é bem mais desafiante. E para você, varejista, aí está gostando? Então dá o like. Para você que está no Spotify, as 5 estrelinhas, meu amigo aqui, Felipe, merece, porque esse bate-papo está muito legal. E eu acho que você pode, nos comentários aqui, também fazer perguntas. Se estiver aqui no chat da Super Estreia, faça pergunta, a gente vai encaminhar para o Luiz Felipe aqui. Ô Luiz Felipe, quando você até falou aí até dessa cesta básica, né, tem um debate que está ocorrendo também que eu vejo aqui na internet, é essa questão do cashback. Como é que funciona isso? O que é isso que o governo está criando aí, que isso incentiva mesmo? Como é que funciona esse tipo de cenário? Porque qual o impacto disso na operação ali no caixa e qual adaptação você sugere aí para um RP possa ter quando se fala disso? Porque isso é uma coisa ainda que tem muito, gera muita dúvida ainda, né? Pouco se legislou sobre, tá? Criou-se na emenda constitucional, mas na lei de regulamentação fala que vai ser regulamentado mais adiante, né? Mas o que que eu vejo de impacto para o varejo de maneira geral? Eu Acabou o cupom fiscal sem identificação de contribuinte, entendeu? Ah, Eu vou entendi. ter que pedir o CPF para todo mundo. Por quê? Como é que o governo vai gerar o quanto eu tenho que ter de cashback? Imagina que eu vou ter que subir no site do governo, do cashback, colocar um QR Code de todos os cupons que eu comprei, para ele saber o que eu comprei, para ele me gerar cashback. Não tem lógica isso, entendeu? Eu acho que os processos do varejo, de maneira geral, é sempre identificar o contribuinte. Porque, como eu disse, material de limpeza para público de baixa renda, ele vai ter redução tributária. Então, eu tenho que saber quem é o público de baixa renda, qual é o CPF dele. Então, eu acho que esse movimento da gente identificar o CPF em todas as vendas, ele vai ser realidade ali mais cedo ou mais tarde. E é muito legal para você, varejista, começar a entender isso, porque muitas vezes, Luiz Felipe, a gente está convivendo aí no interior, tem vários varejistas, e ele tem algum cadastro do cliente, mas é um cadastro mal feito. E a gente já teve aqui um encontro falando, né, sobre a importância desse cadastro, né, o banco de dados, ter informações corretas, principalmente no que a gente precisa entender sobre informação para desenvolver algumas estratégias até de marketing, mas olha para você ver, isso é uma grande oportunidade que você já pode começar a antecipar, né, Luiz Felipe? Ou seja, você já pode aproximar do cliente fazendo isso, porque demandado a uma certa ocasião, isso pode acontecer de falar assim: "Ó, mês que vem tem que estar cadastrado todo mundo", isso vai virar uma É, confusão no PDV, cara, não vai ter jeito. informação é poder, né, Eles. Então, imagina o que você pode fazer com os dados de compra dos seus clientes, e isso é colocado por cliente. Você vê que o cara está comprando todo mês uma fralda X. Naquele mês ele não comprou, manda usar para ele: Sua fralda acabou, tem aqui, está na promoção", e etc. Então, assim, qual que é o volume de compras dele, quanto que ele parou de comprar, por que que ele parou de comprar. Então, assim, aproveitar
o limão e fazer uma limonada, né. Eu vou ter que ter um cadastro mesmo, eu vou pegar essas informações de compra, que informação é poder, e poder otimizar minhas vendas e meu marketing em cima disso. E fazer isso antecipado, né? Porque o varejo às vezes deixa. Eu brinco muito, o varejo trabalha de forma amadora, porque começou ali um balcão, tudo funcionou, puxei a portinha para cá, tudo foi funcionando. E outra coisa que eu falo muito aqui, a indústria, a nível de produtividade, já está anos-luz à frente do varejo. E o varejo, ele se vê vítima, muitas vezes, de situações porque não se organizou. Então precisa se organizar. O Luiz Felipe aí que tem, né, dentro do do público-alvo dele e de quem ele atende, são muitas indústrias, sabe a diferença, né, o Luiz Felipe, quando você vê uma indústria que tem processo e a dificuldade do varejo de adotar os processos, porque tudo foi dado jeitinho, tudo se resolve no jeitinho. E o varejo É, tem uma miscelânea de produtos maior do que uma indústria, ele tem uma quantidade de clientes, na maioria das vezes, maior do que a indústria, e tem a margem exprimida. Então o desafio de gestão do varejo, para mim, é uma coisa fora do é, comum. você São pega uma heróis, loja aí, você literalmente. tem 10.000 itens numa loja. Como é que você vai gerir isso sem uma informação adequada? Aí, uma pergunta para você, varejista, se você já sentou com o seu RP para perguntar sobre como que vai estar aí atuando com relação à reforma tributária. Como é que está aí nessa transição? Quais são o planejamento, qual o planejamento que está, né, que precisa ser adotado para que sua loja fique adequada? Isso É você precisa ter com o seu RP. uma coisa Hã, também que você deve estar em pauta aí para puxar, mas a formação de preço, principalmente na transição, vai ser um Deus nos acuda. muito legal você falar isso. Porque por que a formação de preço vai ser um Deus na acuda? Fala um pouco disso, Felipe. Eu acho que isso é interessante, porque talvez ele não percebeu isso ainda. Nós vamos sair de 5 tributos, um por dentro, por fora, o ICMS entra na base do PIS/COFINS, mas o PIS/COFINS entra na base do ICMS, o IPI entra na base de cálculo do ICMS, ST ou não, se é ST daqui e dali, essa realidade ainda existe, e eu vou adicionar mais 2 tributos dessa realidade. Então eu vou conviver com 7 tributos um bom tempo aí. E os cálculos são diferentes. Exemplo, o IBS e a CBS entra na base de cálculo do ICMS, mas o ICMS entra na base de cálculo da IBS e CBS, E entendeu? aí, Então, ou o seja, eu vou nosso ter que criar uma a planilha de formação de preço é uma loucura, né. Eu vou ter que criar, uma lógica, pegar um preço de custo atual sem o tributo, né, e adicionar o tributo atual para depois eu adicionar o IBS e CBS. Só que o IBS e CBS entra no cálculo do tributo atual. Então, cara, se você ver as planilhas que a gente está montando de lógica para montar isso, haja cena. ai, Jesus, eu estou aqui, cara, você falando, eu estou tentando encaixar, Luiz Felipe, eu estou com dificuldade. Imagino o comprador, porque o comprador e aí, gente, o que acontece? Muitas vezes, quando tinha lá o sistema antigo, né, o sistema que nós estamos em transição aí, muito comprador falava assim com o fornecedor: "Qual o preço final?" E ele acreditava no preço final e ele colocava lá no pedido. Não dá, não dá para ser assim. Você Tem que precisa trocar a palavra profissionalizar. preço por custo, né, qual que é o custo final. Pois é. E aí E não aí dá. o comprador para mim tem um outro desafio, porque, o crédito, né, de IBS e CBS, ele é bem mais amplo do que o de ICMS e de PIS/COFINS hoje, então ele é um crédito serviço de contabilidade vai gerar crédito, serviço de consultoria do Emerson vai gerar crédito, serviços jurídicos vai gerar crédito, tudo vai gerar crédito. Então, o custo de todas as os meus gastos vai ser revisado, esse é o lado bom, beleza. Só que, se a contabilidade está com dificuldade financeira e não pagou o tributo dela, você não vai poder creditar. Então, você vai ter que escolher os seus parceiros, né, e monitorar isso. Comprei da contabilidade esse mês, ela não pagou o tributo, eu perdi o crédito, no mês que vem eu não compro dela enquanto ela não me provar que vai pagar aquele tributo para eu ter o crédito, ou eu vou trocar o parceiro. Ah, não, a contabilidade é simples nacional, eu não vou ter crédito. Hoje eu tenho crédito
do PIS e COFINS de 9,25%, mesmo eu comprando de Simples e a alíquota do Simples for 6%. Então, o cara paga 6, eu acredito 9. Isso é a realidade que a gente vive hoje. Agora não vai ser mais. Então, eu só vou acreditar se o cara pagar. Pagar mesmo, recolher, não é só destacar na nota fiscal. Então, o comprador vai ter que monitorar os parceiros e monitorar muito o preço. É para parar de comprar do Simples? Não, mas a diferença do custo de Simples para uma empresa que não é Simples tem que ser maior do que o tributo que eu estou deixando de creditar, no mínimo. É porque o que acontece, muitas vezes, esse comprador, ele negocia com algumas empresas do Simples que estão próximas dele ali, principalmente regional, gente. Nós estamos falando do interior, então muitas vezes ali no interior tem uma empresa do Simples e você está então você vai ter que ficar muito mais atento para isso, né, com relação a isso. Agora eu quero olhar para o outro lado. E esse cara que é simples, que atende ali o varejo, ele é do Simples, como é que vai ser isso? Vai ficar muito mais caro para ele? Não, o Simples, a ideia é que não mude nada, tá? Até as alíquotas de IBS e CBS que entraram na apuração do Simples são as mesmas que tinham antes de PIS, COFINS, ICMS, ISS, então a ideia é que não tem alteração nenhuma. Só que o B2B no Simples Nacional ele vai ficar diferente. Eu tô dizendo que vai ter um B2B não simples e um Uhum. B2B simples, né? E eles vão ter características diferentes. Porque se eu faço B2B e o meu cliente é simples, ele não precisa do crédito. Então eu posso ser simples. Se eu faço um B2B e o meu cliente não é simples, eu não vou poder ser simples. Por quê? Porque o cara vai querer o crédito. A não ser que o meu preço seja mais barato que o meu concorrente comparado ao tributo que ele vai ter o crédito. Aí pode ser. Só que a gente sabe e que a gestão das empresas do Brasil, de maneira geral, não tem essa inteligência de compras, né? Nem todo mundo avalia o custo, muitos avaliam o preço ainda. Então, eu acredito que se eu ficar no simples, atendendo B2B, não simples, por mais que eu tenha um preço competitivo, eu não vou conseguir atuar, porque eu não vou conseguir explicar para o comprador que a minha diferença de preço é o tributo, né? Então, eu acredito que a gente vai migrar para esse movimento de B2B não simples, eu não posso ser simples, e o B2B simples, eu vou ser simples. O problema é que eu não posso escolher nisso na mesma empresa. Então, se o meu nicho de negócio 80% é simples e 20% é não simples, eu vou ter que migrar, focar só no simples e tentar, viver assim, porque eu não consigo esse faturamento aqui eu vou gerar crédito, e esse eu não vou conseguir fazer isso. E é um grande desafio, né, nós temos muitas empresas no Simples no Brasil. E esse é um cenário que eu quero ver. Eu acho que vai ter capítulos Também acho. pela frente aí para a gente rever muita coisa quando se fala disso. É, mas assim, eu acredito que 90% das empresas do Simples vai ser empresas de varejo, que o cliente não quer direito a crédito, né, e a cadeia antes dificilmente vai ter alguém do Simples, sabe, porque, e outra, sem sonegar, porque se o cara sonegar, ele não gera crédito para o cliente dele. Então a Pois é, sonegação B2B também para mim vai cair, assim, consideravelmente. consideravelmente, porque o governo passou essa etapa para que você possa observar. Então, você até falou muito legal aí a questão do comprador, né? O comprador vai ter que fazer essa crédito e débito aí, ele vai ter que acompanhar isso, tanto na formação de preço, obviamente, porque e também se eu vou continuar as negociações com ele. Porque se não pagar, ele vai pagar, né? Na realidade, que ele não vai pagar, ele vai deixar de creditar. Automaticamente ele está pagando, o custo dele vai ficar mais caro. E você tem uma outra questão também, que é o impacto no fluxo de caixa. Hoje, Isso. vou te dar um E exemplo, né? Chega uma indústria forte ali de alimentos, sei lá, uma Coca-Cola da vida, cria uma promoção para o varejo. Fala, ó, se você comprar X reais, eu vou te dar 180 dias de prazo, mas você tem que comprar tanto aqui e tal. A gente sabe que isso acontece, não sei se 180 dias, claro, mas tem um prazo maior lá e tal. E aí a gente antecipa a compra, porque vai subir o preço, alguma coisa assim. Hoje, quando a gente antecipa a compra, eu antecipo o crédito do tributo, isso. né? Não vai ser assim mais, né? Porque o crédito vai ser com o pagamento do tributo. Então, imaginamos que eu estou comprando hoje, dia 10 de fevereiro, da Coca-Cola. A Coca-Cola vai pagar o tributo dela, a previsão, né? Não saiu nada ainda, mas é que vai vencer dia 20, tá?
Então a Coca-Cola vai pagar o IBS dela e o CBS dela dia 20 de março. Então, só na competência de março que eu vou ter o crédito. Então, eu vou ter o crédito com o imposto que eu vou pagar no dia 20 de abril, que é da competência de março. Então, olha o delay de fluxo de caixa que eu vou ter com esse creditamento. Entendeu? Então, eu também tenho que estar preparado para isso. Os primeiros meses serão dolorosos, porque eu vou demorar para ter crédito. A primeira apuração vai ser sem crédito, basicamente, porque eu vou comprar tudo em janeiro e os caras vão pagar em fevereiro. Então, o crédito que eu vou ter de janeiro vai ser só na competência em fevereiro, que vai ser de 26 de março, dia 20 de março. Então, a gente vai ter essa dificuldade inicial de caixa, né? Pensando na virada para a É, reforma. quando virar a sequência, pode ser que não, mas mesmo assim vai ter ali um gap, tanto no início ou no final, diríamos assim, de uma situação financeira que ele possa viver. Por exemplo, se o fornecedor não pagar. Então ele vai Isso. essa conta não É, isso é até complexo para mim entender, porque é uma tarefa maior, varejista, que você vai ter que ter, você vai ter que estar muito atento com relação a isso. E aí, de novo, eu volto no espírito do gestor de tributos, a Receita Federal, a União, né. Por quê? Porque quem vai ter que conferir se o cara pagou ou não? Eu vou entrar num portal e ver quais créditos eu tenho disponíveis, que a Receita vai fazer essa gestão, ou eu vou ter que ter um processo interno pedindo para o cara me mandar a guia dele, para eu poder saber que ele pagou para eu acreditar. Imaginamos que o governo vai trazer essa obrigação para ele. Beleza. Eu tenho que ter, no mínimo, uma gestão de quem eu não acreditei. Ou peraí, fulano, 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 eu tive aqui a nota, mas não veio o crédito para mim. Fulano, por que você não pagou aí? Ah, eu parcelei. Eu parcelei em 60 meses. Eu vou ter uns 60 avos do crédito dele cada mês. Olha a loucura que vai ser do meu Loucura. controle de créditos, né? Então, ou seja, no mínimo, eu vou ter que, se o governo for bonzinho, eu vou ter que conferir o que eu comprei com o que veio de crédito e fazer uma gestão de crédito, né? Mas é de crédito de cobrança de pagamento do imposto. Então, eu vou virar um fiscal do governo para que eu possa ter direito ao crédito daqui. Eu costumo Imagina que eu dizer não paguei ele ainda, que eu comprei a prazo. Eu vou descontar a fatura de tributo, por exemplo, né? Falar, não, você não pagou o imposto aí, eu vou descontar na eu vou fatura. Ele vai falar descontar assim, ó, aqui na fatura. aí vai falar assim: "Não, mas eu não paguei porque você não me pagou, você comprou a prazo", entendeu? Vai virar uma discussão. E qual vai ser o novo ambiente de negócio que nós vamos viver? Nós vamos ter que esperar para sentir como vai ser. É verdade. Traz nesse cenário, eu vi também dentro de alguns vídeos rodando na internet, a pessoa vai lá no caixa pagar, né, no cartão, pega o cartão e vai pagar lá, a pessoa está vendendo, né, está lá no PDV, ela está vendendo e passa o cartão, só que era R$ 10, só que ela recebeu, mas o crédito meu veio menor aqui, esse varejista. Essa é uma nova fórmula, uma nova visão que está falando aí, né, que é como chama? Split payment, é isso mesmo? Pagamento dividido, É, seria esse aí? é. A gente tem 2 realidades diferentes que vai impactar todas as empresas e o varejo não vai ficar de fora. Uma é o split e a outra é a mudança do fatiador. Imaginamos que eu chegue no começo do mês lá num determinado supermercado e falo: "Ó, eu vou te dar R$ 1.000 aqui, né, e aí eu vou pagar primeiro esses 1.000 e a partir do mês eu vou comprando, né, e vou comprando, você vai abatendo dos 1.000, né". Ele vai ter que pagar o IBS no recebimento dos 1.000, por mais que ele não vendeu o produto ainda. E o pior, ele não sabe qual é o produto que ele vai vender, então ele não sabe qual é o tributo que ele vai pagar. Então vai virar uma loucura nesse sentido. E com isso criou-se o conceito de nota de débito, né. A gente vê muito o mercado corporativo usar essa nota de débito. A nota de débito que o mercado corporativo usava é um recibo, uma fatura que eu faço para comprovar uma transação financeira e não econômica. Agora a nota de débito vai ser uma nota fiscal mesmo e ela vai comprovar a operação econômica e não financeira. Então, por exemplo, o que vai impactar muito o varejo, você vendeu para mim e mandou o boleto, certo? Eu paguei boleto atrasado, eu paguei com multa e juros. Você vendeu por 10 e recebeu, R$ 12, certo? Os Exato. R$ 2 você vai ter que fazer uma nota de débito. Você vai ter que fazer uma nota fiscal dos juros que você recebeu. E ratear esses juros em cada item que você vendeu, porque tem item que tem redução, tem item que não tem redução, tem item, entendeu? Se for sabonete, você vai pagar cheio. Se for arroz, você não vai pagar IBS, CBS. Então, por aí vai.
Então, ou seja, eu mudar o fato gerador para recebimento ou venda dos 2 o primeiro, trouxe uma nova obrigação acessória, que é documentar esse fato gerador, que vai ser através das notas de débito. Então isso é um impacto operacional do híbrido. E o segundo impacto que você disse é o split payment. O que é o split payment? O governo quer garantir um recebimento. Então, para que eu compre do meu fornecedor, né, e eu tenha certeza que ele vai pagar o tributo, o sistema financeiro já vai reter a parcela do tributo e mandar para a Receita Federal o que é da Receita Federal. Já saem estudos e a promessa é que em 2027 ele seja opcional para o B2B, mas é só rumores, né? Eu acredito que não vai dar tempo, porque se nem o regulamento do IBS a gente tem ainda, como é que eu vou ter um sistema, nem o sistema que é a apuração assistida do tributo a gente tem, como é que eu vou ter uma apuração conectada com o sistema financeiro? Nós vamos ter no futuro próximo, mas eu acredito que não em 27. Mas ele vai ser uma realidade aonde não pagar tributo não vai ser opção. A minha empresa optou pelo split payment, eu fui obrigado a optar pelo split payment. A retenção do tributo vai acontecer no ato do recebimento. E o meu crédito também vai ser com o ato do pagamento. Na hora que eu paguei o cara, ele pagou o tributo porque ele está no split e automaticamente eu tenho o crédito. É porque o que acontece? Aí existe o fluxo de caixa fica hoje, atualmente, né, o que estava, era muito mais fácil, ou seja, eu ia pagar isso depois. Então, eu trabalhava com aquele dinheiro, até brincava, o governo deixa um dinheiro com você para você trabalhar com ele aí durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do que você, no regime tributário que você está. E aí o que é interessante, né, que acabou. Agora e isso, para você varejista, você precisa entender, isso é importante demais, porque vai impactar no seu fluxo de caixa, já foi dito aqui pelo Luiz Felipe, e você precisa ter um controle muito maior do seu fluxo de caixa. Não é brincadeira isso, porque se você não tiver esse controle que o Luiz Felipe colocou para você aqui, vai ser desafiante, porque você vai perder dinheiro ou vai deixar dinheiro na mesa aí. Faz E sentido, hoje né, a Luiz? lógica e hoje a lógica é até invertida do exemplo que você deu. Hoje eu trabalho com o dinheiro do governo, né, eu acredito Isso. primeiro e tal. Vai ser o contrário do crédito, eu só vou acreditar quando o meu cliente, meu fornecedor pagar, só que no débito não, no débito é É competência, eu no ato. emiti a nota, eu tenho que pagar. Então agora é o governo que vai pagar o meu dinheiro. Inverteu, entendeu? Então o governo Sei, vai sei. receber de forma antecipada, somente com split, né? E durante o mês ele vai reter, em cada venda que você faz, ele vai reter o tributo, né? Você vai vender no varejo, cara, passou o cartão de crédito, beleza. Passou o cartão de crédito, a administradora do cartão já vai pegar o que é da Receita, mandar para a Receita, o que é teu é seu. Só que aí no final do mês você apurou e deu saldo credor do tributo, você não tinha que pagar o tributo. Ou deu 10 mil a pagar e você reteve durante o ano, durante o mês, 100 mil. Sobrou 90 mil na mão do governo. Você vai pedir de volta para ele tem 3 dias úteis para te pagar. Então, ou seja, você vendeu dia primeiro, no dia 20 do mês subsequente, você vai apurar a diferença, vai pedir para ele, vai te pagar até dia 23. Então, o governo agora vai trabalhar com o seu dinheiro, e não você com o dinheiro do governo. Ele vai trabalhar, segundo as contas que você está falando aí, dá mais de 50 dias com seu dinheiro. Ou seja, ele pode fazer o que quiser, 50 dias, o que antes você que fazia. E isso impacta sim, tá? Porque a gente conhecendo muitos Olha, varejistas aí, Selic do jeito que está hoje, olha o volume de arrecadação que o governo vai ter. Se esse governo aplicar esse dinheiro a Selic, imagina o quanto de rendimento que ele não vai ter. com certeza. Olha, você está gostando mesmo do bate-papo do varejo? Espero que sim. Eu quero que você curta agora, dá 5 estrelinhas aqui, não deixe de compartilhar. Compartilhe, merece muito. Luiz Felipe, eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com você. Eu sei do seu tempo, da sua agenda, mas eu quero que você faça o seguinte aqui para mim. Fale aqui como que o pessoal pode conversar mais com você, assistir, acompanhar mais. Eu sei que você já falou do podcast aí, mas quer acessar aí a rede social ou conversar no seu escritório, o que que precisa fazer aí, ser um cliente teu. E olha, eu assino embaixo aqui da Contabilitar, pode ir lá, porque são sérios, eles trabalham com consultoria muito legal e traz muita informação importante aí para você dentro do varejo, dentro da indústria, se você é da indústria, mas dentro do varejo também tem alguns supermercadistas junto aí. Luiz Felipe, como é que fala mais com você, o pessoal que provavelmente quer conversar mais contigo aí? Além do YouTube, né, a gente tem a rede do Instagram, que é contabilitar.sig, né? Lá tem informações de contato, tem conteúdos que a gente gera diariamente, tanto de
coisas internas aqui, de endomarketing, quando coisas de externo, novidade, tudo que sair de reforma a gente vai postar lá, né? A gente tem também o LinkedIn nosso, tem as minhas redes sociais, felipe.contabilitar.sig, né? Então também pode me seguir lá. A gente tem os podcasts que eu divulgo lá também, parceiros e etc, né? Então, no site nosso também, mas acho que os canais que mais vai encontrar contato rápido ali é no Linktree, né, lá do Instagram, e na mensagem de contato lá. Pois é, gente. É isso aí que a gente sempre traz para vocês, profissionais assim para você, para esse bate-papo varejo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com o máximo possível de pessoas e esteja sempre com a gente. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença, gratidão mesmo por você conceder esse espaço. Deus te abençoe imensamente. Estamos juntos aí pelo varejo melhor. Afinal, o varejo precisa de pessoas igual a você, Felipe. Obrigado a você pelo convite, né, e fico à disposição. Valeu!